um projeto Fonte Viva. O meu nome é Marli. Vamos então elevar os nossos pensamentos, fazendo nossa ligação com o nosso mentor individual, esse irmão que nos acompanha diuturnamente, nos intuindo, nos direcionando. Juntos dele, vamos até a presença de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que nos envolve em seu amor, dulcificando nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos preparando assim e nos elevando até a presença de Jesus, nosso Mestre, que também nos envolve em seu amor, em seu Evangelho e principalmente em seus exemplos. E amorosamente nos acompanha até a presença de Deus, o nosso Pai, a quem humildemente reverenciamos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados nas sombras terrestres. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente e esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Sim, ensinar não é dizer você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não. Ensinar é mostrar como fazer. E Jesus esteve sim aqui entre nós e vivenciou cada problema que nós, porventura, tivéssemos diante de nós. Cada oportunidade que nós temos, Jesus vivenciou. Não existe um momento das nossas vidas que Jesus não tenha vivenciado e demonstrado como reagir diante dele. Nosso Divino Mestre assim é chamado porque, para vir até nós, ele fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme suas necessidades, sem nunca separar ou julgar se ele merecia ou não, ou dizendo você sim, você não, ou separando homens de mulheres, pobres de ricos, não. Ele auxiliava a todos independentemente de qualquer coisa. Essa foi uma lição que eu acho que nós estamos custando um pouquinho ainda a aprender.
Porque até hoje nós não tratamos a todos como deveriam, não tratamos a todos como irmãos que somos. Nós ainda fazemos diferença entre um e outro. Nós julgamos, apontamos o dedo, comparamos, somos intolerantes porque não estão no mesmo caminho que a gente. Jesus nos mostrou que não é isso. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado de divino mestre, sim, divino, porque ele nos mostrou a divindade da vida, vivendo, não falando, mostrando, vivendo cada minuto. Não porque ele possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Mas divino mestre, sim, porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhes recolhiam os sublimes ensinamentos. Quantos de nós absorvemos os ensinamentos de Jesus? Não precisa ser 100%. Uma fagulha dos ensinamentos de Jesus. Como está a nossa absorção desses sentimentos? De tudo que ele passou? Ainda achamos que ele morreu na cruz pelos nossos pecados? Ainda pensamos assim? Ainda pensamos que Jesus passou por tudo o que passou só para nos ensinar? E esquecemos de tudo que ele fez antes do martírio? Quantos exemplos Jesus deixou para a gente? Não foi só nos últimos 3 anos, não. Se vocês atentarem bem, a infância de Jesus nos traz muitos ensinamentos. Não palavras, ensinamentos comportamentais, que é isso que ele fazia. Ele respeitava todos os seres vivos, até mesmo as formigas, que ele brincava fazendo pontes sobre pequenos riachos para que elas passassem sem problema, sem risco. Nós fazemos isso? Mas não fazemos. Nós esquecemos, nós estamos olhando assim para o nosso umbigo ainda? Vamos refletir. Vamos pensar em tudo que Jesus passou, não no martírio. O martírio foi importante, sim, para fechar com chave de ouro a sua estadia aqui na Terra, nos mostrando a capacidade de perdoar que nós temos dentro de nós. Mas vamos pegar os 3 últimos anos de vida pública de Jesus, quando ele nos ensina que todos nós somos pecadores. E se a gente não tiver pecado, nós podemos sim julgar e apontar ao outro. Lembram? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus também nos ensinou, através de seus atos, que o milagre, o verdadeiro milagre, não é ele quem opera, é a nossa fé. Somos nós que não sabemos experimentar o poder da nossa fé. Nós nem sequer procuramos saber qual é o tamanho de um grão de mostarda.
para poder imaginar o tamanho da nossa fé. Nossa fé, ela tem que ser acesa em nossos corações. E fé é vivenciar aquilo que você acredita. Não é só falar, eu tenho fé. Não. Você tem que vivenciar, tem que conhecer, experimentar, não duvidar. E não ficar julgando que não é merecedor de receber esse ou aquele benefício. Jesus nos trouxe que estamos aqui para melhorar a nossa moral, para elevar nossa consciência. E para isso, temos que experimentar dificuldades para poder dar valor a tudo que nós temos. Jesus nos diz: vá e não peque mais. Não é que Ele esteja simplesmente nos perdoando. Ele nos ensina com isso que o que ficou lá para trás deve permanecer lá atrás. Você tira os ensinamentos e continue adiante. Aqueles erros de ontem, você só vai manter em suas lembranças para evitar cometê-los novamente. É não pecar mais, não errar mais. E isso foi ensinado a cada um a quem Jesus curou, a cada um que se permitiu ser curado. Foi curado pela própria fé e com o objetivo de não errar mais. Nós vamos continuar errando, sim, mas que não sejam sempre os mesmos erros. Que a cada erro que nós passamos, que possamos tirar ensinamentos e amadurecimento. Vamos errar mais vezes? Vamos, porque nós estamos aprendendo. Não é para nos martirizarmos, é para tirar vantagem desses erros, dessas dificuldades. Não, tá aqui. Eu parei aqui, né? Não porque simplesmente exaltasse a palavra reta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações aos ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Vocês viram que interessante? Ele se converteu a benfeitor não pelo que ele fazia, mas pelo que nós absorvíamos dos seus ensinamentos. Não adianta eu querer falar para... Nós queremos mostrar para algumas pessoas o que Jesus nos falou. Nem todo mundo está pronto, está preparado ainda para passar por isso. Então, vamos fazendo a nossa parte. Mesmo que os nossos bons exemplos não sejam seguidos, não vamos deixar de fazê-los. Não é porque a maioria não vê a minha bondade que eu vou deixar de ser bom. É assim que temos que pensar. O problema de não acreditar na sua bondade, na minha bondade, é de quem não acredita, não é meu. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Como é que se busca a Deus? Lembra da oração do Pai Nosso? Onde ele diz que Pai Nosso, colocando-nos todos como irmãos,
trazendo os céus para dentro do nosso coração, aceitando a sua palavra, que ela seja feita aqui, para mim, para nós, como ela é feita no céu. Não existe distinção, tanto lá como aqui é a mesma palavra. Ele não tem uma palavra diferente para nós. Quando nós dizemos que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, Ele está nos dizendo para perdoar, independente de quem seja, do que foi, do que seja. O perdão é um caminho para chegar até Deus, porque Deus nos perdoa muitas e muitas e muitas vezes. Eu li hoje que Deus não castiga, Ele ensina. Eu não lembro de onde eu li, mas eu li isso hoje. Deus não castiga, Ele nos ensina. E Ele nos ensina através de nós mesmos, que buscamos soluções para as nossas dores, e aí, com fé, com esperança, nós atingimos o nosso objetivo e o nosso verdadeiro milagre. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar ou informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Isso sintetiza tudo. Nenhum professor trazendo para o nosso mundo real, nenhum professor consegue ensinar a um aluno, seja que matéria for, se não me expor no quadro, um quadro negro, como é feito, qual o caminho e o objetivo. Nós sabemos qual é o nosso caminho? Nós já encontramos o nosso objetivo? Já sabemos o que fazer. Vamos ser em nossos lares, na rua, na casa espírita, no trabalho, no trânsito, sempre a mesma pessoa, buscando paciência, buscando respeito, buscando caridade, humildade a todos aqueles que por nós passam durante o dia, sem julgamento e sem nos comparar a ninguém. Somos todos irmãos, filhos de um Deus único, e estamos aqui crescendo, aprendendo, evoluindo juntos. Não desanimem, é assim mesmo. Deus está aqui, Jesus também está aqui e nos deixa rodeados de mentores para nos auxiliar. Nos apeguemos a eles e vamos ensinar tudo que a gente já sabe, praticando, não guardando aqui, mas praticando com o coração. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos, agradecendo por essa oportunidade, por esta lição,
agradecendo pelos exemplos que Jesus nos deixou. E vamos vibrando amor, paz para o nosso planeta. Saúde para aqueles que passam por problemas de saúde. Paz para aqueles que buscam a paz. Esperança para aqueles que ainda não conhecem o caminho. Luz para aqueles que ainda se encontram na escuridão. Vamos vibrando por todas as pessoas cujos nomes estão constando nas caixinhas de vibrações do SEMI, tanto na material como na virtual, para que possam receber o que for necessário para o momento em que estão passando. Vamos vibrando por nossos amigos, nossos familiares e por nós mesmos, para que possamos seguir o caminho que Jesus nos ensinou e servir assim de exemplo para todos aqueles que quiserem encontrar o caminho do amor, assim como nós. Agradecidos, pedimos licença para encerrar o nosso projeto de hoje, dando sempre graças a Deus.